Olá, muito boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma live. Ontem, infelizmente, não deu pra gente fazer a nossa live por problemas técnicos, mas hoje a gente vai fazer e vai conversar com a publicitária e gestora de RH, Bia Lopes. A gente vai falar sobre a questão do bloqueio criativo na hora de escrever. Então, ela já chegou, vou colocar ela na live pra gente começar a conversar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Meu áudio tá Tu- bom? Tá dando para Tá ouvir sim. direitinho? Tá me ouvindo bem também? Perfeito. Tranquilo, tá ótimo. Então, Bia, muito obrigado pela tua disponibilidade. É muito bom te receber aqui. Eu queria primeiro que tu se apresentasse pra gente, né? Dissesse quem é a Bia Lopes. Eita, vamos lá. Então, a Bia Lopes. A Bia é, antes de tudo, uma sonhadora. Eu gosto de me descrever assim, bem poético, né? Mas eu sou publicitária, sou gestora de recursos humanos e trabalho com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, criação de textos publicitários. Sou cordelista também. Trabalho com personal brand, né, que é o trabalho da marca pessoal, construção da marca pessoal, e com marketing digital, que está tudo, de certa forma, esses dois últimos estão relacionados com a publicidade em si, né? Então, eu sou uma publicitária, como diz aí o Felipe Bia, gente fina. Aham. E aí, E pode falar. não, é isso, e apaixonada pelo que eu faço, assim, faço com muito amor, com muito carinho. Isso é o que importa, né? É o que importa. E aí, o teu perfil no Instagram é Bia Gente Fina, que é fazendo menção também E ao blog, né? Blog Conversa de Gente Fina. Como foi que surgiu conversa a de gente ideia? fina. Como foi que surgiu a Do ideia desse blog. blog? Na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, Aham. sabe? Sempre gostei. Desde criança, o meu forte sempre foi a escrita. Então, com o passar do tempo, quando a gente se torna adulto, né, a gente sente uma necessidade de colocar as nossas ideias no papel, de mostrar, de expressar aquilo que a gente sente. E a decisão de escrever, de criar o blog foi justamente para compartilhar os meus ideais, aquilo que eu mais gostava, transformar tudo aquilo em texto, né? Então surgiu a ideia do blog ali por volta de 2009 para 2010, mais ou menos. Era ainda uma ideia bem crua, né? Eu fui amadurecendo aos poucos. E aí, com o passar dos anos, ele foi ganhando esse perfil, que eu não sei se você chegou a perceber, mas ele tem, se divide, acaba se dividindo em duas coisas. É um texto mais livre, né? Mais solto, um texto de opinião. E tem o lado poético, que é quando eu falo sobre as minhas ideias, sobre as minhas experiências e também sobre as experiências das minhas leitoras por meio da poesia, por meio do texto poético. Bacana. E aí, até no teu Instagram também, né? No pessoal, tu acaba dando dicas de vez em quando, ou diariamente, dicas de como escrever bem. Qual a sensação de Sim, acabar ajudando as pessoas a escrever de uma forma melhor nas redes sociais e até mesmo na vida, né? Qual a sensação de saber pois que ajuda as é. pessoas? É muito bacana, Adriano, porque eu tenho. Como as pessoas já sabem que eu trabalho escrevendo há muito tempo, as pessoas me procuram muito para tirar dúvida ou para pedir sugestão, para dar aquela olhadinha, né? Dá uma olhadinha aqui nesse texto, ver se ficou Uhum. bom, muda o que tu quiser mudar e tal. Sempre acontece muito isso. Então, eu decidi, eu vi que havia essa necessidade, né? Que há uma necessidade muito grande disso. E conversando com amigos, com profissionais, as pessoas sempre falam muito que, principalmente hoje em dia, com esse boom da internet, com essa coisa muito instantânea, há essa necessidade Aham. de se saber escrever melhor, né? Porque as coisas acontecem muito rápido. Então, rapaz, eu posso ajudar com isso, de alguma forma, com o meu conhecimento, com a minha experiência, não custa dar uma força, né? Oferecer um suporte. E aí vieram aquelas dicas, né? E aí comecei a postar e as pessoas têm reagido bem, têm tido um bom resultado. Tu falou também que tu é cordelista, né? E aí, Isso. emendando duas perguntas numa só, aí eu te pergunto, como foi que o cordel entrou na tua vida e ao mesmo tempo como é que tu vê a questão da adesão das pessoas, adesão de certa forma, das pessoas à cultura durante essa pandemia?
Pronto. Como o cordel entrou na minha vida? Começou ainda na infância, porque meu pai era um pesquisador da literatura de cordel. Ele não escrevia cordel, mas ele pesquisava, né? E ele escreveu alguns livros sobre a literatura de cordel. Ele viajava muito para entrevistar poetas, para entrevistar os artesãos que trabalhavam com estilogravura. Então eu cresci vendo na minha casa é, esses personagens, essas pessoas, esses artistas, esses poetas e escritores, né? Indo conversar com meu pai, tanto porque ele queria aprender mais com eles e fazer registros com eles, como ele também era entrevistado, as pessoas consultavam ele, tinham ele como se fosse uma espécie de guru da literatura popular, né? Então eu cresci vendo esse movimento todo, lendo muito cordel, ele tinha uma coleção imensa em casa, e além dos livros dele, né? E aí me apaixonei por isso. E quando você lê muito uma coisa, eu acho que você cria uma afinidade com aquele tema. E como eu lia muito, eu fui criando essa afinidade. Mas depois de um certo tempo, né, já formada, já publicitária, me veio aquela coisa, meu Deus, eu nunca publiquei nada, eu gosto tanto, eu leio tanto, eu conheço tantos artistas, tantos cordelistas, mas nunca publiquei. Então, estava me faltando isso, né? Tava me faltando esse chamado para a literatura. E aí me veio a ideia de escrever uma trilogia em cordel sobre uma personagem que era alguém que eu já estava levando para uma trilogia em romance, levar para o cordel, que trabalhava também um conceito que é de feminismo, de mulher independente, né? Então, tinha todo um conflito envolto ali. E aí surgiu essa ideia. Então, começou ali na infância ainda, né, com as experiências do meu pai, e hoje é algo que é a minha experiência de vida. E a tua segunda pergunta em relação a essa questão da cultura no momento da pandemia, né? Bom, eu vi muitos artistas no começo recebendo aquele baque. Não foi fácil, porque tudo fechou, né? Inclusive as Aham. editoras. E o cordelista, ele participa muito de eventos, de feira, de rodas de conversa, de momentos ali entre si, entre eles, mas que acabam, tem a cantoria, né, que vem, que agrega junto. Então, acabou tudo. Não podia mais ter aglomeração de pessoas, acabou todo esse movimento. Porém, aconteceu uma coisa que já havia acontecido com o cordel antes, que era uma coisa até que eu falo durante as minhas palestras sobre cordel, eu conto muito essa história, que é a migração para o ambiente digital, para o meio digital. E quando o cordel, há algumas décadas, década de 60, 70, ali, começo dos anos 80 principalmente, as pessoas achavam que a literatura de cordel ia acabar. Por quê? Porque o rádio já matou ali aquela coisa que era a notícia que o cordel levava, o rádio começou a trazer rápido demais. Mas quando chegou Aham. a televisão, né, e a televisão começou a chegar em todas as casas, e ali pelos anos 80 as pessoas começaram a ter um pouco mais de acesso, acabou que o cordel, a leitura de um modo geral, foi ficando um pouquinho de lado, né? E as pessoas começaram a se encantar por aquela caixinha onde tinha muito movimento, muita informação. E aí muitas pessoas disseram, a literatura de cordel morreu. Alguns poetas que eram mais antigos também foram morrendo, né? E não se via uma nova geração que fazia cordel, enquanto a geração anterior havia sido alfabetizada por meio da literatura de cordel. Não se viu uma nova geração surgindo, mas aí aconteceu algo muito bacana, que foram alguns poetas que perceberam isso e decidiram reacender essa ideia do cordel, de fazer renascer. Então, inclusive um deles, né, um dos precursores desse movimento, a gente perdeu recentemente, que foi o Arievaldo Viana. O Clebson Viana, que é irmão dele, continuou um trabalho muito bonito, e aí temos outros cordelistas maravilhosos que vão fazendo o cordel reacender, que é Rochinaldo Rinaré, temos a Júlia Oliveira, enfim, temos infinitos cordelistas. Mas o que aconteceu é que muita gente achou que o cordel ia morrer. E aí ressurgiu esse movimento, né? Ele foi ganhando força, foi ganhando força. Quando chegou a internet, as pessoas disseram, pronto, agora não tem mais jeito. Porque quem é que vai querer ler esse livrinho quando na internet é uma infinidade de informações? Mas aí o cordel começou a utilizar esse meio, esse universo, a seu favor. E aí começou a se propagar muito mais. Então, há cordelistas que fizeram pelejas, né, as pelejas virtuais por meio da internet. Aí um criava aqui uma estrofe e mandava para o outro, e o outro tinha que responder. E vários livretos, né, folhetos foram escritos dessa forma. Então, eu acredito que Aham. hoje o que a gente vive
é justamente isso, essa transformação, um renascimento, né? Uma nova forma de encarar o momento, de aprender com ele, de fazer diferente. É exatamente isso. Bacana. Tá com a gente aqui o Felipe Russo, ele tá dizendo, Bia gente fina, ela é completa. Tá dizendo, a Adriana, ela é inteligentíssima. Ah, Tá também obrigada. aqui, a Paulinha Soares está aqui também, ela disse, oi, gostou do meu chapéu, Paulinha? Paulinha. Tá, a Oneida Rodrigues, a Cássia Costa, o Veloso, Livro Livre, o Anderson Aires e a Beatriz Gomes também está com a gente. Bia, Bacana, bacana. Pra quem te conhece, e pra quem te conhece, quem não te conhece vai saber agora, né? Tu é assessora de comunicação. E já falou, né? Isso, Assessora de comunicação de uma vereadora. isso. Existe uma diferença entre o escrever numa rede social normal, um exemplo, existe uma diferença entre tu escrever na tua rede social e escrever na rede social da vereadora? Sim, sim, existe uma diferença. Na verdade, a diferença está na questão do público, né? Do tipo de público que eu tenho e no tipo de público que ela tem. Quem são as pessoas que a acompanham, quem são as pessoas que me acompanham. O conteúdo que ela precisa mostrar e passar para o público dela, né, para as pessoas, para a população de Maracanã de um modo geral, e o meu público que não é, talvez a população aqui de Maracanã de um modo geral, mas tem outras pessoas em outros lugares também. E aí o tipo de trabalho, enfim, muda tudo, então é totalmente diferente. E aí também envolvendo nesse processo de pandemia, muitas pessoas foram pegues, né? Psicologicamente e emocionalmente, criando de certa forma um bloqueio criativo, tem dificuldade de escrever, de se expressar por meio das palavras. Quais dicas tu dá para essas pessoas para quebrar esse bloqueio? Esse bloqueio. Ó, assim, Adriano, geralmente o bloqueio ele nasce de uma insegurança. É um dos fatores, são vários fatores, na Uhum. verdade, mas o bloqueio geralmente ele nasce de uma insegurança que a pessoa tem, né? E aí ela coloca na mente dela a ideia de que ela não vai conseguir fazer um bom texto. E ela trabalha em cima dessa ideia do eu não vou conseguir, ela já trabalha com a negatividade. E esse fato de não vou conseguir atrai o nervosismo, né? Atrai às vezes ansiedade e outras séries de preocupações que vão atrapalhar na hora da criatividade. Então aí já gerou um bloqueio. Tem outros fatores também que são como estresse, problemas familiares ou problemas pessoais de um modo geral. Às vezes o barulho do ambiente a pessoa não consegue se concentrar, nem todo mundo consegue trabalhar, né? Dependendo do local onde essa pessoa esteja. Interrupções, alguém, você está aqui escrevendo, tentando colocar uma ideia em prática, alguém vem e chama, o telefone toca, o barulho da TV. Então, há uma série de fatores e cada pessoa lida de uma maneira diferente com isso, né? Tem gente que consegue escrever ouvindo música. Eu não consigo música de jeito nenhum, nem pensar. E tenho mais, por exemplo, eu tenho mais facilidade em escrever com caneta e papel, mais do que no computador. As ideias fluem melhor para mim se eu tiver com caneta e papel. Já outras pessoas vão aqui para o computador, escrevem no celular. Não que eu não faça, mas eu faço por necessidade. Mas se eu puder ter uma caneta e um papel ao meu alcance, minha criatividade vai fluir muito mais. Então são vários fatores, né, que bloqueiam essa questão da criatividade. E dicas do que poderia colaborar nesse momento, assim, para acabar com diminuir esse bloqueio ou quebrar de vez esse bloqueio, primeiro, exercitar essa questão da autoconfiança, acabar com essa ideia de parar de falar que não pode, que não consegue, porque são ideias que limitam muito as pessoas, então dizer que não vai conseguir, dizer que é difícil demais, dizer eu nunca vou fazer um bom texto, isso vai limitar e você realmente não vai conseguir porque você já se prendeu àquela ideia. Trabalhar essa questão da autoconfiança é primordial, é essencial. E se informar muito, ler muito, ouvir muita notícia, ver muito programa, ver programas variados, ler diferentes tipos de notícia. Isso vai enriquecendo o seu vocabulário, de um modo geral. Ver diferentes tipos de perfis em rede social. Né? Não se limitar só ao seu nicho, mas você enriquecer de todas as maneiras possíveis a questão do seu conhecimento, a cultura, tudo aquilo que você puder ter acesso. Isso ajuda muito, porque você já tem ali uma série de informações que vão possivelmente colaborar, dependendo do seu cliente ou do seu público,
vão te dar ali uma boa bagagem, né? Para que você possa construir um bom texto. E um outro fator que ajuda muito é pensar, se colocar no lugar do público, no lugar do cliente, e pensar como esse público entenderia essa mensagem, como ele leria, de que forma ele encararia. Se fosse você lendo, o que você pensaria, o que você sentiria lendo essa mensagem? Ela te tocaria? Ela conseguiria de você um bom resultado? Ou não é convincente o suficiente? Então, você vai se fazendo essas observações e essas perguntas para poder ter uma noção de como o público vai encarar aquele texto. Que a gente tem que pensar que o público não somos nós, né? Às vezes a gente escreve como se fosse para nós, mas o público não somos nós. Então a gente tem que entender quem é o nosso público, quem são os nossos clientes, que linguagem eu consigo estabelecer com eles para que eles possam me dar uma resposta positiva diante daquilo ali. E aí você vai mergulhar de cabeça para conhecer o seu público. É super necessário isso, é primordial, né? E eu gosto muito também da ideia de proximidade, de você ter uma relação próxima do seu público, de você ter uma relação estreita, como se você conversasse com um amigo seu, como se você conversasse com uma pessoa que convive com você. Porque quando você consegue estabelecer essa relação de intimidade com o público, as pessoas se sentem bem ao ler o seu texto, elas sentem como se tivesse uma pessoa amiga do outro lado conversando com elas. E isso faz com que elas se mantenham atentas ao que você está dizendo. Pelo menos esses fatores eu acredito que são os básicos para que a gente... Há muitas outras coisas, né? Uhum. Mas esses são os fatores básicos para que a gente possa barrar aí esse bloqueio criativo. Já partindo dessas 3 premissas, já dá para começar a quebrar ali aquela coisa de não sei por onde começar. E você já tem uma noção de por onde começar. E aí vai dando certo. Bacana. E aí, era exatamente isso que eu ia te perguntar, se o texto, ele acaba passando uma mensagem pra gente, tanto se a pessoa que escreveu tá feliz, tá zangado, ele passa uma mensagem. E essas dicas, elas também valem para isso ou tem uma dica especial? Na verdade, assim, aí eu já entro um pouquinho no meu outro trabalho, que é a questão. Sempre eu falo isso para os meus clientes na marca pessoal. Uhum. Que aquilo que você diz nas redes sociais fala muito de você. E às vezes você está vivendo um momento difícil, né? Você está passando por uma situação difícil, ou você teve um estresse momentâneo, você pode ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa mais explosiva, e você solta uma coisa na rede social que você não pensou que daqui a pouco o seu humor vai estar diferente e aquilo que você postou não dá mais para ser apagado. Então, mesmo que você apague, muita gente já viu. E aí aquilo vai ter um resultado que talvez você não tenha noção. Muitas pessoas já fizeram print, já compartilharam, já há uma série de fatores que são muito arriscados. Então, eu sempre penso, e tenho muito isso comigo, e sempre falo para os meus clientes, muito cuidado com aquilo que você diz nas redes sociais. É diferente de você falar para uma pessoa dentro de uma sala. Porque ali é uma sala com milhares de pessoas. E mesmo que você não tenha milhares de amigos nas redes sociais, muitos ou alguns dos seus amigos podem começar a compartilhar aquilo e tomar uma proporção gigantesca, né? Então, essa questão do humor é sempre bom reavaliar, repensar. Antes de postar alguma coisa, ter muito cuidado com o que você vai dizer. Se você for uma pessoa tranquila em relação às críticas, e você tiver muita consciência e for realmente uma imagem de criticidade, né? Uma imagem de vou lutar por isso aqui, dane-se, não tô nem aí pro que vão dizer. É esse perfil que você quiser assumir, tudo bem. Cada um assume o perfil que quer assumir. Mas as pessoas vão construir de você uma imagem a partir daquilo que você posta. Então, tem sempre que haver essa consciência. E as pessoas sentem aquela energia do que você escreveu, porque você escreveu com um sentimento ali, né? Você colocou o que você estava sentindo ali. Então, eu conheço pessoas que, pessoalmente, são pessoas lindas, maravilhosas, super alto astral, que sempre me passaram energia muito boa, mas que nas redes sociais me fizeram ver um outro lado, um lado que eu não conhecia, e começaram a postar só um quê de negatividade. Então, você fica, mas cadê aquela pessoa que eu conheci? Então, é muita responsabilidade que a gente tem diante daquilo que a gente posta, e a gente tem que ter muito cuidado com o que o público vai... É como eu sempre falo, você não posta para você, você posta para as outras pessoas, e aí precisa realmente ter um cuidado com aquilo que você está falando, porque a proporção, talvez depois você não consiga segurar, né? Parar, e aí é bola de neve. Entrou aqui na nossa live também o Flávio Fry.
o vereador Ah, Jorge Castro, o meu querido professor Lucas Matos, ele também está aqui, e o querido Eudásio Menezes e a Lena Lima aqui na nossa live. Bia, eu queria que falasse agora do curso, né? Que tu vai fazer um curso, vai ministrar um curso no sábado, texto para as redes sociais. Fala mais um pouco sobre esse curso. O que é que a gente pode esperar dele? Ah, então. O Textos para Redes Sociais é justamente com foco para ensinar as pessoas a criarem legendas que engajam nas redes sociais. E aí eu pensei na ideia desse curso nesse momento, por um preço muito acessível, que você viu que é um preço que cabe no orçamento de todo mundo. E justamente por ser um momento de migração. Muita gente que tinha um negócio, uma loja só presencial, né, aquela loja física, precisou agora migrar para o ambiente digital. E há uma certa dificuldade, como eu falei, dessa questão de criação de texto. Muita gente acha que é só colocar a imagem do produto ou só falar, colocar ali que oferece tal serviço e que vai conseguir um público ou uma venda, fechar um negócio a partir disso, mas não é assim. O texto tem um papel fundamental no sucesso do post, né, no engajamento, no sucesso do seu trabalho. E é justamente para dar essa luz, para falar para as pessoas como pode ser construído um texto, uma boa legenda, uma legenda que desde o primeiro momento já prende a atenção do público, já traz um engajamento, já promove uma resposta, embora eu não trago nenhuma receita milagrosa, que a gente sabe que não existe receita milagrosa, são dicas e técnicas, né, que comprovadamente têm resultado, mas também deixo claro para as pessoas que é uma construção, é um processo que você precisa estabelecer diariamente com o seu público. Então, são textos que você vai construindo, e aí tem dicas que eu vou falar sobre quebra de rotina, né? De como surpreender o público, de como construir um texto em que a pessoa realmente se sente envolvida por ele. São essas dicas que vão ajudar. Aí eu pensei nos empreendedores, né? Empreendedores que estão migrando para o mercado, para o universo digital agora, mas também profissionais liberais, influenciadores digitais, profissionais da comunicação que sentem ainda essa dificuldade, muita gente sente essa dificuldade. E o curso veio para dar esse up em uma aula só, né? São dicas básicas que a gente vai ter, mas muita técnica também, para que as pessoas possam sair da aula já satisfeitas e felizes de que a partir dali vão dar uma melhorada na escrita. Bacana. Ainda está com inscrição aberta? Sim, até amanhã às 19 horas. Só até amanhã às 19 horas. Então, O último tempo, né? Já estamos aqui na contagem regressiva para fechar as inscrições. Então, quem for participar tem que correr. Vai ser sábado, qual horário? 10 da manhã, começa 10 da manhã, vai até às 11h30. Vai ser tudo online, né? Ao vivo, não tem aquela coisa de aula gravada, vai ser ao vivo. Pelo aplicativo Zoom, né? Mas as inscrições estão sendo feitas pela plataforma Simpla. E aí lá mesmo o próprio aplicativo dá o passo a passo para que você possa ter acesso à aula, tá bom? Aí quem tiver interessado, como é que faz para ter acesso a esse link do Simpla? Pode ir no meu perfil, tá? Que tá na bio. O link da bio é o link que dá direto para as inscrições. E aí tá de R$ 29,90 o valor, o investimento bem tranquilo. Ainda parcela de 6 vezes, ou seja, cabe no bolso de todo mundo. Foi uma coisa de mãe mesmo, assim, para tentar ajudar as pessoas nesse momento, né? E então, quem estiver interessado ou conhecer alguém que precisa, que está nesse processo de precisar escrever, são as últimas 24 horas, tem que correr lá. Então o povo corre, né? Como você fala na história, corre. Corre, povo. Então, Bia, mais uma vez eu queria agradecer a tua disponibilidade e deixar esse momento aberto para as suas considerações finais. Ah, tá bom, obrigada. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, um momento muito bom. Eu venho acompanhando seu trabalho, soube que você conviveu com uma grande amiga minha, que é a Sabrina, né, uma grande profissional também. Inclusive, troquei muita ideia com ela sobre esse curso e a gente já trabalhou juntos, então tem toda uma história. E queria dizer para as pessoas que essa questão deixar uma mensagem de conscientização, né? Que a gente saiba, agora mais do que nunca, utilizar as redes sociais de maneira consciente, né? Responsável e estratégica, que não é um passatempo que a gente está aqui postando qualquer coisa e vai ser esquecido amanhã. A gente tem que ter essa responsabilidade.
que pode sim ser usado a nosso favor, muito, e a gente pode crescer muito e conquistar. O céu é o limite, né? O mundo todo tá aí a um clique. Então, cabe a nós saber fazer, utilizar da melhor maneira. E queria dizer que a gente coloque à disposição das pessoas, do nosso público, o máximo possível de mensagens positivas que a gente puder levar, né? Que a gente agregue mais positividade, mais ensinamentos, que a gente ajude no processo de transformação das pessoas, que a gente colabore o máximo que puder, já que a gente tem uma ferramenta tão fácil, né, ao nosso alcance, então que a gente colabore da melhor maneira possível. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, viu, Adriano? Obrigada mesmo. A Sabrina que tu fala é Araújo? Sabrina Araújo? Isso. Ah, ela foi minha professora. Olha aí. Que bacana. Eu estudei com ela, a gente estudou junto, depois trabalhamos juntos, tem toda uma história aí. Muito bacana. Então, Bia, mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, agradecer a todo mundo, né, que nos acompanhou, dizer que essa live vai ficar salva no IGTV e também vai estar disponível lá no canal da TV Pitaguari no YouTube. Tá certo? Mais uma vez, bacana. Bia. Obrigada. Mais uma vez, Bia, muito obrigado pela tua disponibilidade e até a vista. Obrigada. Tô à Até disposição. sábado, né? Até sábado. Até mais. Tchau.